Bota salve, a cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, meus calcinha preters! Estamos começando mais um programa Rolê Série na manhã desta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. Estamos ao vivo, 11 horas e 31 minutos. Estamos ao vivo aqui nos canais Eduardo Moreira, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, nas minhas redes sociais, nas redes sociais de Guga Noblar, ao vivaço para o Brasil e para o mundo para falar sobre as loucuras que acontecem neste país. Voltaremos a falar, é óbvio, sobre a PL do aborto, a PL do estuprador, que continua dando polêmica. Arthur Lira deu uma recuada que não foi uma recuada ontem. Falaremos sobre isso. Vamos falar sobre ainda mais repercussões sobre o Nubank. A CEO do Nubank foi para uma palestra do Brasil Paralelo. Esquisito, hein? Então, hoje é um dos nossos temas e vamos falar, obviamente, sobre Noam Chomsky, que nos deixou por pouquíssimo tempo, nos deixou por uns 15 minutos, até que a apuração aconteceu e viram que, na verdade, o Noam Chomsky não morreu. O Noam Chomsky tinha morrido, mas ele não morreu. Na verdade, o Noam Chomsky está vivo e está bem, inclusive. Falaremos sobre isso no programa de hoje. Daqui a pouco eu leio comentários de vocês, meus calcinha preters. Porque está ele aqui, que gosta muito também de uma calcinha preta. Não sei se é a mesma que o Guilherme gosta, mas Vitinho. Olá, Vitinho. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Will. Tudo bom? Como é que você está nessa belíssima manhã de quarta-feira? Tô ótimo. Com o Chomsky vivo, né? Graças a Deus. Eu querendo tá morto, o Chomsky vivo. Vamos Ó, lá. a frase do dia hoje é uma dica. E a dica é a seguinte, William. Trate as pessoas bem, porque um dia você será uma. Bom dia. Pesado e volumoso, como diria Gabriela Varela. Quem também está vivo, graças a Deus. Chega! É ele, Guguinha Noblar, direto do Planalto Central. Bom dia, meu pequeno Guga, tudo bem com você? É isso aí, galera. Tamo juntos. Estou aí vivo. Sobrevivi à fanbase do Calcinha Preta e virei agora um fã também. Calcinha Preta é muito bom. Canta mais pra gente, Guga, então. Que me deu Aí tanto. também eu tô ensaiando porque eu não quero errar. Eu comecei a aprender ontem as músicas. Tá bom. Mas até Virou sexta, muito fã. até Semana sexta, que vem, pra semana que cantar vem eu a música compromisso. sem ler no Google. Porque eu não quero, colar. Na semana que vem a gente vai fazer esse teste com você. Mas agora vamos para as principais notícias do dia do Tá Pegando Fogo. Guga Noblar, ontem o Noam Chomsky faleceu, porém foi por meia horinha só. Logo depois ele voltou, um dos maiores filósofos vivos do nosso planeta. O Noam Chomsky está internado aqui em São Paulo há alguns meses. Em julho do ano passado, o Chomsky teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral. Professor emérito de linguística no MIT, lá nos Estados Unidos. O Noam Chomsky está internado já há alguns meses aqui em São Paulo para fazer tratamento. Está lá na Beneficência Portuguesa, que é um hospital aqui em São Paulo muito conhecido. Aí, Guga, eu vou explicar para você que está assistindo isso, para fazer uma diferenciação importante. Ontem, a revista estadunidense Jacobin, que é de esquerda, né, do campo progressista, etc., publicou uma coluna de opinião numa coluna chamada Obituário. Pra mim, gente, quem tá no obituário morreu, né? Faleceu, pereceu, foi-se embora. E aí, alguns veículos de comunicação aqui do Brasil viram a notícia e deram a notícia de que o Chomsky tinha passado dessa para uma melhor. Só que não era verdade. O Noam Chomsky está vivíssimo. A Valéria Chomsky, esposa de Noam Chomsky, brasileira inclusive, ligou pro nosso Dudu Moreira para falar: Dudu, tá errado isso aí, viu? Não morreu não, tá vivo. E, inclusive, a gente tem o print aí do boletim médico da Beneficência Portuguesa de ontem. Errei. O meme morreu, mas passa bem, é literalmente o que aconteceu ontem, né? Porque ele tinha morrido, mas na verdade ele estava passando melhor. Porque ele teve alta na terça-feira, lá do Hospital Beneficência Portuguesa, para seguir com o seu tratamento em casa.
E aí, Guga, vou começar, antes de você fazer seu comentário, a fazer uma diferenciação que eu acho importante. Vários veículos deram essa notícia por erro de apuração. É importante fazer uma distinção entre fake news e erro de procedimento. Jornalista, a gente erra, viu? Erra porque ouviu a fonte mentiu, erra porque apurou errado, erra porque deu a notícia sem apurar direito, erra porque leu em algum lugar, mas não ligou para a pessoa para perguntar se era verdade. Tudo isso tinha se resolvido se os veículos daqui tivessem feito o que o ICL fez. Ligar e perguntar: oi pessoal, o Chomsky morreu? Sim, morreu, vamos dar a notícia que morreu. Não, tá vivo na notícia, né? Mas não foi o que aconteceu. É diferente do que normalmente alguns veículos da extrema-direita fazem, de publicar notícia falsa com intenção, com dolo de ser falso. E aí, obviamente, tem veículo na esquerda que faz isso? Tem, claro que tem. Tem veículo em todos os campos ideológicos, né? Mas tem veículo que é muito sério no campo progressista, que faz apuração séria, Carta Capital, Brasil de Fato, que também erra na apuração. Acontece, gente. Erra, tem que se retratar e tem que melhorar os procedimentos para não acontecer de novo. Eu não enquadraria essa morte do Chomsky, que a Jacobin deu, vários veículos deram, aí a Jacobin no Brasil também deu notícia que ele tinha morrido, a Jacobin espanhol também deu que ele tinha morrido, e aí até o Haddad fez post fazendo homenagem ao Chomsky, mas na verdade o Chomsky estava vivo por esse erro aí da imprensa, aí ó, morreu em 2024, nasceu em 2024, bem-vindo de volta, Noam Chomsky. Noam Chomsky não morreu, oi Vitinho. Podia mudar o nome dele de Noam Chomsky para não morreu, né? Nossa senhora. Com essa, ao ouvir isso, o Noam Chomsky teve vontade de morrer de verdade. Mas é isso, Guga. O Noam Chomsky está vivo, para nossa sorte, né? Que vai ter mais alguns anos aí com um dos maiores filósofos que a gente tem neste planeta, Guga. Pois é, não morreu, mas como você falou, óbvio que isso não é uma fake news com dolo. Isso é um erro de apuração, é um erro de interpretação, é um erro de tradução. Não sei, talvez o estagiário aprendeu inglês ali com o Joel Santana e não entendeu direito onde estava e por que estava ali aquele texto e acabou espalhando essa história. Foi uma confusão, obviamente. Com a era da internet, das redes sociais, com a era da informação em tempo real, é claro que é mais fácil o jornalista errar, porque ele tem menos tempo para apurar, senão aquela notícia dele, teoricamente, alguém vai dar antes, porque na internet, meu amigo, é rápido. Mas ele tem que ter esse cuidado, obviamente, para não cair num erro desse. Quando cair num erro desse, tem que dizer que errou, tem que explicar, tem que fazer notinha. E aí sim você se distingue de alguém que está reproduzindo fake news, de quem tem deliberadamente a intenção de espalhar uma narrativa fake, que ele sabe que é mentirosa, e que ele está fazendo coro a uma grande farsa. É completamente diferente. Mas, como você falou, é muito comum hoje o jornalista errar. Com o jornalismo em tempo real, e a internet é isso, a gente vê que o pessoal realmente se esmera menos na apuração, fica ansioso para não perder um furo. Mas esses em especial, o pessoal fica ansioso para não perder o furo, entendi, Guga. Mas nesse caso específico tem que ter um cuidado a mais, né? Porque assim, você está falando da vida das pessoas, né, cara? O tempo das redes sociais, Guga, é um tempo de agilidade. Todo mundo quer dar a notícia primeiro, quer ser o primeiro a falar sobre a notícia, mas eu vou ser o primeiro a dar aqui no programa. Falta um pouco de responsabilidade, né, gente? Assim, tem que pensar na família, tem que pensar nos amigos, tem que pensar em que a notícia ficou triste, ficou mal com isso, depois teve que lidar com a correção, né? Mas igual o Jack Chan, né, que morre todo ano. Exatamente. E o problema, Deluca, é que a internet tem aquelas 2 horinhas de bolha mesmo daquele assunto, que se você entra naquele momento, naquele assunto, o seu engajamento nas suas redes é muito maior. Então os próprios usuários, além dos jornalistas, quando vem que a notícia engaja, acabam mergulhando naquilo. E essa engajava. Então muita gente começou a dar assim que achou que era fato aquilo que tinha sido noticiado. Muita gente foi para cima mesmo, muita gente errou. Agradecendo a vocês que já estão aqui no nosso chat. A Regina Sus falou que a Débora Maganha no nosso Rolê ICL. Vamos convidar a Débora Maganha. Será que ela ganha ocupada, mesmo? Débora? Hoje eu estou um pouco arrependido de ter dado o microfone pro Vitinho. O José Wilson. Quando vão trazer o Zeca Pagodinho? Vocês agora deram para chamar nomes aleatórios.
Dá o nome aí, como o nome qualquer. Vai. Eu já tô com o contato do Tonico Pereira. É, pra semana que vem. chama que... Ah, pensa aí, sei lá, velho da van, pensa aí. A Eliane Ribeiro falou, hoje o Guga tem que entrar ouvindo Black Little Pants. Muita gente falando que a Luciana Alves, graças a Deus, ele não foi de arrasta, para nossa sorte. O Chomsky está bem, o Edu Careca Chomsky foi ressuscitado por Jesus, por Marx, né, no caso. Olha lá, Elvis não morreu, a Fran Wellen, Michael Jackson tá vivo. Tem gente que morreu, você acha que tá vivo, tem gente que tá vivo, você acha que morreu, tá meio confuso aí. Mas tudo bem, mas pra gente, graças a Deus, o Noam Chomsky está vivíssimo e bem de saúde, saiu do hospital, vai fazer seu tratamento em casa. Guga Noblar, voltamos a falar sobre o tema que não gostaríamos de continuar falando, que é sobre a PL do estuprador. Mais repercussões ontem sobre essa PL. O Arthur Lira teve um recuo, que não foi bem um recuo, né? Hoje de manhã a gente estava fazendo essa análise lá no N1. Ele aprovou a urgência lá, em 23 segundos, a urgência. Mas agora ele adiou a votação para o segundo semestre. O Lira disse, ele reafirmou a importância do amplo debate. Abre aspas para o Lira. Isso é fundamental para exaurir todas as discussões, para se chegar a um termo que crie para todos uma segurança jurídica, humana, moral e científica sobre qualquer projeto que vir a ser debatido na Câmara. O problema, Guga Noblar, é que isso também dá mais tempo para a extrema-direita se organizar nessa pauta, né? Lógico. Visto que eles estão perdendo o debate. Eles estão perdendo o debate. Agora, com o recuo do Lira, em vez de votar agora e enterrar o projeto, não, a gente segura o projeto, vamos voltar a jogar umas fake news aí nas redes sociais, a mudar a narrativa, para ver se consegue aprovar no segundo semestre. Malandragem, né? O Lira é inacreditável. O sujeito que fez tudo para apressar essa votação, que fez passar em regime de urgência, que quis evitar qualquer comissão, que queria, obviamente, atropelar com essa história para que ninguém nem percebesse o que estava acontecendo a tempo de frear isso. Esse sujeito é tão cara de pau, é tão cínico, é tão mentiroso, que agora ele vem com essa cascatinha, vamos adiar, porque tem que ter conversa, porque as pessoas, a gente não vai deixar ser de maneira, enfim, sem que tenha uma discussão merecida. Olha que cara de pau, olha que sujeito cínico, deixa de ser cara de pau, mentiroso, nem cora, né, para falar isso. E os jornalistas que estavam ali, naquele momento, deveriam também ter apertado, né? E quando ele faz essa rodinha de jornalista dentro da Câmara, no Salão Verde, os jornalistas, eu não sou de ficar criticando, claro, muito assim, mas eles são muito passivos. Porra, como é que o cara fala uma bobagem dessa na frente de 10, 20 jornalistas e as pessoas não vão lá e deixam ele na saia justa, porque foi ele que fez aprovar em regime de urgência, foi ridículo ele dizer isso agora. E ele só está fazendo isso porque ele precisa de tempo. Claro que a pressão da opinião pública agora é muito desfavorável a esse tema e ele não vai vencer se colocar a votação isso hoje. É só por isso que ele está atrasando, só para ganhar fôlego, só para tentar depois da eleição, porque ele sabe que antes da eleição tem muita gente que tem medo também de votar e de se queimar, agora depois da eleição ir lá e passar, e ganhar fôlego para passar depois da eleição. Essa é a intenção, obviamente. Chega! Não dá tempo para debate, é só dar tempo para ganhar fôlego, porque eles perderam a batalha por enquanto para a esquerda. O Gabriel Mafra disse que eu me vinguei, puxei os cabos do Desperta durante o programa, porque tipo, deu pau de manhã? Não tô sabendo também, recebi notícia dizendo que eu fiz alguma coisa. Porque curiosamente, gente, quem faz o Desperta de manhã de vez em quando aqui é o Vitinho, tá? Então assim... Curiosamente. Às vezes se deu problema... Talvez tenha um elemento em comum aí nos problemas do rolê e do Desperta. Vamos tentar descobrir qual é. O Renan Dias, o Lira, podia de Americanas também. O Juliano Marques, a Débora é ótima, mas o Campedelli é o ursinho mais totoso do mercado econômico. Eu vou printar essa mensagem para mandar para ele. O André Campedelli é ursinho. Você não é ursinho, né? Você é meio chassi de grilo, né? Então não é exatamente ursinho. Mas eu estou mandando aqui para o André Campedelli para ele receber sua mensagem, Juliano. A Helena Vitinho, suas colaborações perspicazes. Quem teve uma colaboração perspicaz ontem também, Guga, foi a senadora Soraya Tronic. Inclusive, Guga Noblar, segunda-feira a senadora Soraya Tronic estará aqui neste programa. Ontem me confirmou ontem.
via Zap Zap, Boa. que estará aqui no Rolê Sério segunda-feira, então aguardem aí. Será que ela vai gostar de mim, Will? Não tem como, né? Nem sua mãe gosta, imagina a Soraya Tronic. Que isso? Primeira pessoa, né? As senadoras... Será? Ia ser uma Tá novidade, ia ser uma novidade. A onça do Preocupada Pantanal, nossa senadora, estará aqui para conversar com a gente no programa segunda-feira, a Soraya Tronic. Daqui a pouco tem convidado, esse programa tem convidado todo dia, agora virou uma festa da mexerica, mas daqui a pouco Virou tem uma convidado legal rodoviária, também. né? Qualquer um que tá passando na porta, a gente puxa para dentro. Mas aí a Soraya Tronic criticou ontem a performance. Lembra que a gente mostrou da Niedia Gennari? A fazendo feto, o papel do feto abortado? Aí, ó, essa cena aí que vocês viram aqui no programa. Bota só o grito, Vitinho, só o gritinho. Parto! Olha lá, ó. Ameaça persistir. Senado Federal, gente, Senado Federal. Não! É isso aí. Ele ensaiou. Lembrando que ela tá fazendo um feto, tá, gente? Gritando, falando. É o feto. É. Feto falando não. Licença artística. A Soraya Tronic falou sobre essa performance ontem no Senado. Vamos assistir. Eu queria até o telefone, o contato daquela senhora que esteve aqui ontem, encenando aquilo que nós vimos. Sabe por quê? Porque eu quero ver ela encenando a filha, a neta, a mãe, a avó, a esposa de um parlamentar sendo estuprada. Eu quero que ela faça a encenação do estupro agora. Por que não? Se encenaram um homicídio aqui ontem, que encenem o estupro. O Demore estava com a gente aqui, Guga, na segunda-feira e falou isso, né? Por que não fazem lá a encenação de alguém que foi torturado na ditadura militar? Não fazem a encenação tanta coisa. do cara que tomou 80 tiros lá no Rio de Janeiro quando estava dirigindo, indo para casa. Então, assim, importante, né, a gente fazer também outras encenações, né? Não é pra fazer encenação, irmão? Bora fazer encenação, né? Foi bem essa, Soraya Tronic. A outra encenação da extrema-direita, além dessa, foi quando o Bolsonaro resolveu imitar uma pessoa perdendo o ar e morrendo de Covid. Ele encenou, né? A pessoa perdendo o ar. A encenação é sempre para uma área assim, que é apelativa, que é sensacionalista e que não tem muito bom gosto aí, no caso da extrema-direita. O feto que foi abortado, a pessoa que morre de Covid, é assim que eles são. E a Soraya mandou muito bem em dar enquadrar essa turma, né? E falar a real. Por que não encena uma mulher sendo estuprada? Isso acontece a cada quantos minutos aqui no Brasil? O tempo inteiro está acontecendo. Um feto de 22 semanas gritando não, eu acho que não rolou ainda. Agora, grotesco, cara. Essa foi uma das cenas, talvez a mais grotesca, de verdade, da história do Senado. Não lembro de uma cena tão bizarra assim na história da República. E a tendência, né, irmão, é piorar, né? A tendência é a gente acabar com mais cenas como essa com o passar do tempo. Teve o Nicolas de peruca na Câmara dos Deputados, já teve lá na Câmara também a encenação do aborto, lá o cara levando a agulha, colocando lá num fetinho, já teve também... Dentro de uma comissão. Não, teve no plenário também, lembra no plenário que ele levou o modelo do feto, verdade. botando a agulha, Da Câmara. Tem uns 15 dias isso. Teve lá o cara dando um Bizarro. fetinho pro ministro Silvio Almeida. A tendência é piorar muito, fetinho também. E aí o nível isso. do nosso parlamento tem a ver também com os autores dessas propostas. E essa proposta do PL do estuprador, quem assina a proposta é o senador Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. E aí, nós não podemos mostrar a entrevista, porque é da Globo News, e testamos e nosso canal ia cair, mas o Sóstenes Cavalcante foi lá ser entrevistado, e aí o Otávio Guedes perguntou para o Sóstenes: o senhor acha justo que uma menina de 14 anos seja abusada, estuprada, sendo que geralmente dentro de casa, além do trauma que passou, tem que cumprir medida alternativa? E aí o Sóstenes respondeu: não é pena alternativa, são medidas socioeducativas. Ela pode tranquilamente... A menina estuprada, tá, gente? A gente tá falando de uma menina... Tranquilamente. No cenário aqui criado pelo Otávio Guedes, uma menina de 14 anos estuprada. Ela pode tranquilamente fazer um tratamento de socioeducação. E aí a Sadi retrucou e perguntou: mas por que ela tem que pagar por ter sido estuprada? E aí o Sóstenes respondeu para ela o seguinte, disse: porque aí ela não erra mais.
Então esse é o nível do autor da proposta da PL do estuprador. Ela que errou, né? É isso, ela que Cara, errou. é patético, velho. Esse sujeito é tão ridículo que tem um vídeo dele dizendo que a necessidade de se abortar é porque a indústria do cosmético precisa de fetos para usar entre os seus componentes, né? Ele é tão alucinado, ele é meio Olavo de Carvalho, esse sujeito é terra plana. Ele é alucinado. E ele tem um vídeo em que ele defende que os fetos são usados em produtos cosméticos e é por isso que a esquerda defende o aborto, patrocinada pelo Jorge Soros. Aquela alucinação, aquelas teorias da conspiração da extrema-direita mais patética, mais sem credibilidade, ridícula, que tomou o poder, a bolsonarista, a olavista bolsonarista. O Olavo de Carvalho é quem falava essas idiotices, essas sandices. Esse sujeito é um olavista, é um terraplanista, ou seja, é um bolsonarista, dá no mesmo. O olavismo e o bolsonarismo, um veio do outro. O bolsonarismo vem do olavismo. É tudo um bando de ignorante, negacionista, alucinado. Esse sujeito foi eleito e está agora chantageando o Arthur Lira. Está dando os votos da bancada evangélica na sucessão pela presidência da Câmara, que vai acontecer no início do ano que vem. Ele está dando os votos para quem o Lira apontar. A bancada evangélica estará com o Lira se o Lira aprovar esse projeto. Então é uma piada, um terraplanista, um maluco. Isso é uma coisa de maluco, esse papo dele. Está conseguindo chantagear o presidente da Câmara, que é um sujeito fisiológico, para aprovar uma aberração igual a essa. Aproveitar para ler alguns comentários de vossas senhorias. O Eduardo Gen, Guga, Will, amo vocês, a gente também te ama, Eduardo, um beijo para você. A Regina Sus, feto superdotado, que nem na já está falando. O Enigma Hall, enquanto isso o Conselho de Ética comendo pipoca, não tem Conselho de Ética, irmão. Aquilo ali é só um negócio para inglês ver mesmo, que não existe. A Fabiana Torres, o Nicolas interpretando a Nicole, está competindo com a pior performance de 2024 contra o homicídio do feto. O pior é que é de 2023, o Nicolas, viu? Então, está concorrendo sozinho, por enquanto, aí a performance do feto está concorrendo sozinho nesse ano. Aquela lá foi do ano passado. O Morfábios diz, faz a encenação do amante do parlamentar fazendo aborto na clínica chique. Essa seria uma ótima encenação também. E o Matt Batista encena o ovo da galinha indo para a frigideira. A arquiteta chapada só não pode interpretar um genocídio que vira canal adulto. Lá no OnlyFans do Guga Noblar vocês podem ver ele interpretando o genocídio. Então, ele falou aqui ontem, né, o que é genocídio. Então a gente pode mostrar o Guga Noblar fazendo, mas lá no OnlyFans do Guga. Aqui vocês não vão ver esse tipo de cena. Só lá. Falando em Guga, depois me passa o login e senha, por favor. Falando em hipocrisia, Guga Noblar, tem um personagem da extrema-direita, você já ouviu falar nele, Jair Bolsonaro? Foi deputado federal. Zero. O Jair Bolsonaro, a gente nem trouxe aqui no programa nesse debate ainda, mas ele, principal nome da extrema-direita no Brasil, um dos principais nomes do mundo da extrema-direita, ele já falou isso aqui na Câmara dos Deputados. Não sou eu, viu, gente? É o Bolsonaro. Prego há muito tempo aqui. Quem quiser traduzir a palavra controle para planejamento, fica à vontade. Eu falo em controle da natalidade. Nós vemos a China como está, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com um controle rígido de natalidade, com a pílula do aborto funcionando, com aborto até de mães com 8 meses de gravidez sendo submetidas ao aborto, e assim mesmo a China cresce a taxa de 20 milhões de habitantes por ano. Nós temos que adotar urgentemente uma política de controle da natalidade em nosso país. E eu, como parlamentar, não posso apenas falar. E aí, também trouxeram uma entrevista do Bolsonaro de 2011 para a revista Playboy, que o Bolsonaro pediu para cortar, inclusive, este trecho da entrevista, mas o editor não cortou. Perguntaram para o Bolsonaro o seguinte, Guga, e sobre a legalização do aborto? Antes, a pergunta anterior é ótima, a pergunta também de 2011. A pergunta anterior é, o senhor acha da legalização do topless? Não sou contra, não. Desde que seja com a mulher dos outros. Depois que todas as mulheres estiverem usando, aí a minha pode usar. O fio dental foi um escândalo e hoje é tudo normal. Tudo é evolução. Diferente, né, o Bolsonaro de 2011 para o Bolsonaro de hoje, né, Guga?
Mas aí na Bem resposta menos reacinha. de É que o baixo... Bolsonaro de 2011 era o Bolsonaro do Super Pop, né? era diferente. Aí Tá na pergunta vendo? de Eu baixo... e a gente já aloprava com ele. Com esse Exato. Bolsonaro de 2011 já era um reacinha, mas era menos. Que era ainda o Bolsonaro soft. Aí na pergunta de baixo, Soft. Guga, pergunta pro Bolsonaro sobre a legalização do aborto. Mas também esse repórter da Playboy foi de legalização do topless pro aborto. Aí pergunta o Bolsonaro, e sobre a legalização do aborto? Aí ele responde, tem que ser uma decisão do casal. Ele não falou sou contra, não falou é pecado, não falou é crime, não falou que a mulher tem que ser presa. Ele falou que tem de ser uma decisão do casal. E aí, perguntaram, o senhor já viveu tal situação? E ele, já. Agora ele... Passei para minha companheira. E a decisão dela foi de manter. Está ali. E aí, o Bolsonaro estava apontando para uma foto do Jair Renan Bolsonaro, filho dele, Nasceu. com a Ana Cristina Mello. Com a Transão Ana nasceu. Cristina Vale. O transão nasceu, mas podia não ter nascido se Bolsonaro assim tivesse decidido com sua então esposa, Guga Noblar. Mudou bastante o posicionamento dele, né? Poxa, Bolsonaro foi a favor do aborto, portanto. Ele não só fez esse comentário dizendo que é uma decisão do casal, como quando foi uma questão dele, ele decidiu pela opção do aborto e deixou a mulher escolher, se quiser faz. Então ele é a favor do aborto, obviamente que ele era a favor do aborto, da opção do aborto. Tanto que ele pensou em ele mesmo optar pelo aborto e deu essa sugestão e ele queria, esse é o papo. Foi ela que não quis fazer, a Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan, e aí nasceu o transão, mas ele pensou, claro, em fazer, ele deu essa opção para a mulher, para a terceira esposa no caso Mas dele. tem certeza que não Muito criaram a bonita, placenta, não, Guga? Tem certeza que não criaram a placenta no lugar da Não, criança? Olha isso aí. Segunda esposa, desculpa. Pois é, eu também não sei o que aconteceu. Mas o interessante é ver como ele teve que modular o discurso, né, para conseguir ainda mais eleitores reacionários, porque ele não pensa como os eleitores dele. Essa é a verdade. Porque ele não Bolsonaro era pensa desse conservador jeito. religioso, Guga. Ele era conservador em outras pautas, assim. O Bolsonaro Em nunca foi um outras conservador pautas. crente. Quando misturou com a religião, Aí exatamente. ele- Quando aí misturou ele com virou o isso aí. fundamentalismo religioso. Foi por causa da com as Michelle, não bandeiras foi? todas. Que ele virou crente? Foi por interesse, né? Foi pela eleição, né? Não, foi por interesse, amor a né? Deus, cara. Respeita. Foi por interesse. Uma vez eu peguei um avião em 2010, aí o Eduardo Bolsonaro estava no avião, aí ele falou, não, vem aqui do meu lado, pediu para eu ir do lado dele, a gente foi o voo inteiro conversando. E eu perguntava na época, eu falava, por que teu pai tá apelando tanto, cara, cada vez mais reaça? 2011, no máximo isso. E aí ele falou, ele falou para mim que era para conseguir voto. Ele falou claramente para mim no avião que era por isso, que era um blefe, que era para conseguir. Não, a gente está crescendo muito nisso. E ele tinha acabado de ser eleito. Ele tinha sido eleito sem fazer campanha, só na sombra do pai. E eles estavam impressionados como o Bolsonaro estava começando a ficar popular. Ele é muito blefe, na verdade. O Bolsonaro, boa parte do reacionarismo dele é calculado mesmo, porque ele era meio que isso aí que vocês estão vendo, um reacinha, mas que tinha um lado também de, peraí, deixa a favor de aborto em determinadas questões. Ele não era tão reaça como ele é hoje, e isso é sim porque ele quer iludir os eleitores dele também. A Thalita França falando, o problema começa com V e termina com Itinho. A Luciana Alves, Vitinho é a capa de flauta, o Vitinho é chassi de grilo. Filé de borboleta. Tripa seca. Tripa seca, olha a magrofobia. A Regina Jaco, Guga, próximo Despertar, quero uma foto contigo com a camisa das bicicletinhas. A gente não sabe se o Guga vai ser convidado para o próximo Despertar, que talvez seja uma coisa que aconteça depois da última participação dele. Quero ver como será ano que vem, hein? A gente não sabe Quero como vai ver. ser. Quero ver. Eu vou exigir que eu entre no palco com você da próxima vez, porque aí eu posso pelo menos puxar para fora. Caso você tente fazer alguma coisa novamente. E aí o Guga tem mais um ano, né? Para cair mais alguns golpes para poder chegar no ano que vem para poder atualizar a história. Né? Como a gente conhece o Guga, certamente isso vai acontecer. A Cíntia Hagers, mas agora ele é Deus, Pátria e Família, não pode mais falar essas coisas. O Lucimar Martins, Abortinho 04, que isso. A Ana Cecília, respeita as placentas, Will. E o Ricardo Zambrano diz que o feto gritou e a mulher do Bolsonaro resolveu não abortar. Vamos falar sobre o Nubank, Guga Noblar, porque causando polêmica nas redes sociais.
o roxinho, o cartão roxinho. Não fala Nubank? É Nubank ou Nubank? Como é que fala, Guga? Nubank. 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 Não, Nubank. é porque é gringo, Nubank. essa instituição é gringa. Se fosse Nubank, a gente ia falar Né? Nubanco, mas não, é Nubank. Nubank é gringo. Nubank. É inglês o bagulho. A cofundadora e CEO do Nubank divulgou nas suas redes sociais um story chamando um evento do Brasil Paralelo. A Cristina Junqueira Só fez uma isso. publicação e vários clientes começaram a dizer que olha, essa é a publicação, ela postando aí o convite que ela recebeu. Muito obrigado pelo convite, marcando os caras todos e tal. E aí um monte de gente começou a postar algo que estava fechando a conta no banco, porque não quer estar num banco presidido, né? Que tem uma CEO que participe e divulga esse tipo de evento. Com a viralização das histórias da Cristina de ontem para hoje, as ações do Nubank caíram 1,18%. E o evento que ela compartilhou, Guga, era com o Jordan Peterson, o cara que é admirador do Hitler. Como assim? Que história é essa? Tem um vídeo para rodar? Cara, ô. Tem o vídeo? Roda o vídeo aí. About Hitler. Esse cara é perigoso. You know, people. You have to admire Hitler. That's the thing, because he was an organizational genius. You know, the thing that doesn't stop foda-se, people né, que o from cara being matou Hitler. The thing, milhões de pessoas. O que People importa é que era um don't jeito de administração. people don't Isso. Organização. Isso. Estilo refuse Pazuello, the né? ambition Então, to become Esse cara nunca Pazuello trabalhou numa organização. cozinha, because né? they don't have the genocidal motivation. They don't follow that pathway because they don't have the organizational genius. They've got the damn motivation. E como se não bastasse isso, Guga, tem um livro falando sobre isso aí, ó. Existe um livro para explicar como o Jordan Peterson, eu ia falar Peter Jordan, o Jordan Peterson plagia o Hitler. Olha o livro aí, ó. O nosso querido Rogério Tomás, um amigo querido, inclusive um beijo para o Rogério. The Devil and His Due, o diabo e sua responsabilidade, né, seu dever. Como o Jordan Peterson plagia Adolf Hitler, o livro aí de Troy Parfit. Esse cara é um ultramasculinista, os seguidores dele, via de regra, esse cara é são pateta. homens brancos, heterossexuais. Ele fala contra as cotas raciais, contra a miscigenação, contra pessoas negras. Ele é misógino, diz que existem diferenças óbvias entre mulheres e homens e que elas têm que ser respeitadas. Ou seja, o cara é um bizarro. Aí o Brasil Super Paralelo... simpático ele. Simpaticíssimo. Aí o Brasil Paralelo chamou essa palestra para o Brasil. Lembrando, o Brasil Paralelo é aquela plataforma que contou a versão do agressor da Maria da Penha, né? Chamou o ex-marido da Maria da Penha, que tentou matar a Maria da Penha, para contar o outro lado da história. Chamaram o João da Penha? Isso, chamaram o João da Penha. E aí esse fulano aí, é esse lugar aí que chamou o Jordan Peterson. O Jordan Peterson. E aí a CEO Esse do cara é um Nubank achou de piada. bom tom publicar o convite que recebeu. Foi ontem, inclusive, né, a palestra? Esse Jordan Peterson, que é o cara que é o guia da extrema-direita, o Olavo, o Caio Coppola, o Nando Moura, todos os idiotas da extrema-direita, eles copiam, na verdade, esse cara. Quem começou a tentar buscar um argumento científico para justificar racismo, misoginia, para dizer que mulher biologicamente nasceu para determinadas funções, foi esse canadense chamado Peter Jordan. Jordan Peterson. Jordan aliás. Peterson. Peter Esse Jordan é outro. pateta. Esse Peter Jordan é outro, foi mal. Olha Desculpa, o Peter processo. Jordan. Jordan Peterson, esse sujeito é o cara que todo mundo copia e cola. A extrema-direita mundial copia e cola esse cara. E aí ele busca, por exemplo, um artigo científico que diga, que mostre, ou uma pesquisa que mostre que na Noruega as mulheres optam mais por uma determinada carreira, que é uma carreira que na visão deles é uma carreira para mulher mesmo. E aí ele mostra, tá vendo? É porque biologicamente ele tenta ligar isso à biologia, umas coisas completamente imbecil. E aí, como ele tenta buscar um argumento científico, não é só o preconceito pelo preconceito, ele acabou virando um modelo a ser seguido, que é o preconceito, mas que é um preconceito com argumento científico, é só isso. Não é só o preconceito pelo ódio, que é o que essa turma costumava
usar, né? Ele usa um argumento científico para justificar o preconceito. Então ele virou a base desses idiotas todos. O Caio Coppola, por exemplo, ama esse sujeito. Tem esse sujeito como um herói. E todos os influenciadores aqui do Brasil copiam esse cara. Então, se vocês quiserem entender a extrema-direita, vocês têm que, infelizmente, às vezes perder tempo ouvindo esse energúmeno. Vamos lembrar também o histórico do próprio Nubank, né, meu querido Guga? Em 2020, a cofundadora, essa aí que foi na palestra, soltou um comentário racista, dizendo que não podia nivelar por baixo ao falar dificuldade de contratar pessoas negras. Tem vídeo disso aí? Tem, né? Vamos ouvir. Tem um problema dentro da organização de retenção ou de avanço, né, quando a gente fala de minorias. O que a gente tem é uma subrepresentatividade étnica, né, racial, que a gente está atuando bastante para corrigir. Há algum tempo já que vocês estão buscando, né? Por que vocês não conseguem achar? O que perguntam para mim o que te mantém acordada à noite? Qual que é o maior gargalo do Nubank? Qual que é o maior desafio do Nubank? É gente. Mas isso por si só já não é uma barreira de entrada? Como principalmente para pessoas negras? Isso o quê? Alto grau de exigência? O grau de exigência. Gente, mas assim, não dá pra gente também, né, nivelar por baixo. Não dá para nivelar por baixo. O Nubank, inclusive, a gente trouxe notícia aqui recentemente, que um dos fundadores do Brasil Paralelo, né, e o fundador de um dos fóruns mais bizarros esse sujeito aí que tem essa belíssima barba, que criou um fórum Chan que promovia discurso de ódio, é o Conrad Scorsiapino, trabalhou no Nubank entre 2013 e 2018. Em 2016, o banco tomou conhecimento das atividades do Conrad a partir de publicações xenofóbicas, mas decidiu abafar o caso. Uma das publicações, o Google dizia só isso aqui, ó. A Dinamarca tem um problema de estupro. O problema do estupro é causado por diversidade. #diversidade é estupro. É isso aí que o Conrad Scorsiapino falou. Bacana, né? Bacana, pessoa muito boa para se ter como diretor. Mostra que o Nubank não está exatamente muito comprometido com valores civilizatórios, né? Quer ganhar dinheiro, basicamente, mas está cagando e andando para racismo, para machismo, misoginia, xenofobia dos seus diretores. Podre isso, né? Se ligar Brasil Paralelo a essa turma maluca aí que espalha o tempo inteiro o discurso mais nojento de ódio que tem. Inclusive Maria da Penha virou vítima desses malucos agora. E se associar isso não dá, cara. Que queimem mesmo o filme desse Nubank. Eles merecem. Perdeu, como você falou, em valor de mercado 1,18%. Pode ser, obviamente, uma coincidência. Pode ser que essa queda não esteja atrelada necessariamente a essa campanha contra o Nubank, mas aconteceu no dia da campanha. Então, ficou no ar a possibilidade de, sim, da campanha estar afetando as ações da empresa. E espero que afete, que eles tenham um prejuízo no bolso, porque essa turma só está interessada, obviamente, em lucro, e é só assim que a gente pode mudar essa gente. A Regina Sus, Interpal no Nubank, que é isso? O Renan Dias, calveludo com uma tentativa de barba Wolverine. Quem faz isso é o Demônio. O Demônio faz um tupetinho para esconder a calvície. O Osmar Ribeiro, Nubank Paralelo. O Gustavo Silveira disse que ano que vem quer uma palestra do Vitinho no palco. Você quer que o programa, você quer que o Despertar Empreendedor... Vou fazer uma palestra, né? De como arranjar uma namorada em 10 dias. Isso. Você tem um ano para conseguir, viu, Vitinho? Aparentemente, os seus 20 e poucos não deram certo para conseguir isso. Agradecendo os comentários de vocês, já trarei mais e vamos chamar agora a nossa macetada de notícias com um convidado hoje. Roda a vinheta. Como vocês sabem, este programa que vos fala quase tem uma editoria para Santa Catarina, não tem nada a ver com ter morado lá, gente, é que Santa Catarina acontece uns bagulho meio doido. E um dos assuntos que trarei hoje para comentar com vocês é um surto de sarna, Guga Noblar, em Balneário Camboriú. 2 escolas tiveram as aulas suspensas em Balneário Camboriú, no litoral norte do estado, onde eu morei muito tempo, inclusive, após registrarem surtos de escabiose, doença de pele conhecida popularmente como sarna. Ao todo, desde o dia 6 de junho, já foram registrados 43 casos da doença, Guga. E a previsão é que as aulas retornem lá em Balneário Camboriú no dia 24.
Os núcleos de educação estão passando por processo de higienização e foram desenvolvidos materiais para a conscientização dos pais dos alunos a fim de prevenir o avanço da doença. Quem eu vou chamar para comentar este tema conosco é um vereador de Balneário Camboriú, o único vereador do PT da cidade, Eduardo Zanata. Eduardo Zanata, bem-vindo aqui ao Rolê ICL. Will, pera aí só um minutinho que eu acho que ele não tá ouvindo a gente, tá? Ah, não tá ouvindo. Então, mas só um minutinho que já tá resolvendo. Eu tinha sido... Acabou todo o mistério que eu tinha feito. Mas, Guga, enquanto isso, já quando o Zanata estiver ouvindo a gente, e ele não é parente da Júlia Zanata, viu, gente? É só o mesmo sobrenome. Não, deixem claro que não é. Não é parente, não. Enquanto isso, Guga... Apesar do mesmo estado. Apesar do mesmo estado, o mesmo sobrenome. E aí, Guga, alguns moradores e especialistas têm atribuído esse aumento nos casos de sarna, não só em Balneário Camboriú, mas outras cidades do Brasil já tiveram surtos de sarna, Guga. Sabe por quê? Foi. Pelo aumento do uso indiscriminado de ivermectina. Lembra que o Bolsonaro enfiou no rabo da galera ivermectina naquele kit Covid, que tinha cloroquina, ivermectina e mais um negócio lá naquele negócio? Pois claro que eu lembro. O que acontece, Guga, quando você toma um remédio de forma descontrolada contra um vírus, uma bactéria, qualquer coisa. Você vai matando os fraquinhos e os mais fortes vão sobrevivendo. E aí eles vão ficando cada vez mais resistentes. Vão criando resistência. E aí, de acordo com o Instituto Global de Saúde de Barcelona, o remédio foi usado por 79,5% dos brasileiros que tiveram sintomas de Covid, mesmo sem eficácia controlada. E aí, os especialistas, tem um estudo aqui, cadê o estudo? Um estudo da Universidade Federal de Alagoas mostra que o abuso do medicamento que estava presente no kit Covid pode ter contribuído para aumentar a resistência do parasita responsável pela escabiose. Os pesquisadores da UFAL descobriram a conexão entre a ivermectina e a sarna e publicaram em 2021, discutindo a existência exacerbada adquirida pelo ácaro. Nos últimos anos, várias cidades têm tido surtos de sarna por conta disso. O médico infectologista Fábio Gaudenzi... Oi. Tudo certinho agora, tá? O médico infectologista Fábio Gaudenzi diz que não pode afirmar que esse caso realmente seja o caso de Balneário Camboriú, mas que é uma possibilidade. É o superintendente da Vigilância Sanitária de Saúde de Santa Catarina. Eduardo Zanata, pode embarcar com a gente, Dudu Zanata, vereador lá de Balneário Camboriú, do PT de Balneário Camboriú, que não é parente da Júlia Zanata, né, Dudu? Tudo bem, William? Tudo bem? Prazerzaço estar com vocês no rolê. Cara, vou te responder que eu não tenho nada a ver, só fui conhecer ela depois que o sobrenome apareceu, eu já como vereador, e apareceu o sobrenome nessa, espero que não seja uma prima distante, né, porque eu prefiro não passar perto, só fazer a disputa política de projetos de sociedade, porque a gente está em campos muito opostos. Mas todo mundo faz a piada de que ela é minha prima, mas passo longe. Eduardo, deixa eu te perguntar sobre esse surto aí em Balneário. Quem diria, né, que enfiar na galera um medicamento que não funciona para Covid, mas que funciona para sarna, traria esse tipo de efeito nefasto? A cidade está com um surto de sarna. Conta pra gente essa história. Então, o que está acontecendo aqui, né? Eu não vou nem entrar no mérito, William, desse estudo da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL. O que acontece? A gente sabe que nós tivemos aqui, né, um presidente que só vinha passear de jet ski, só vinha falar besteira e gostava de propagar o tal do kit Covid na época, que era a ivermectina e a cloroquina. E isso cresceu e gostam de dizer que aqui é o último reduto do bolsonarismo no Brasil. E eu assim espero, tá? Porque a gente vai derrotar eles aqui também, não tenho dúvida disso. Mas o que eu queria dizer é que a gente tem cobrado principalmente a falta de organização e o descaso da prefeitura. Porque vocês sabem muito bem, né? O 04 veio morar aqui, quer ser candidato a vereador. A família acredita que vai eleger um próximo deputado federal por um terceiro estado. E aí, isso é exemplo
da desorganização que colocam, tanto a nível de política pública, mas principalmente na saúde e na educação. Eu presido a Comissão de Educação e a Comissão de Saúde. Eu abri um seminário sobre educação integral na segunda noite e falei que a gente ia convocar o secretário de Educação e o secretário de Saúde para explicar o que está acontecendo. Porque foram mais de 33 casos numa creche do município. É um surto. Teve os primeiros casos, 2 dias depois a escola reabre, cara. E aí vem o estudo de que esse uso exacerbado de ivermectina poderia ser a causa de criar resistência, né, para fortalecer esse ácaro e prejudicar a população como um todo. Só que aí o que a prefeitura fez quando eu me manifesto, a gente fala, ele solta uma nota técnica dizendo que é um caso isolado, mas aí vem um novo boom, uma outra creche a 5 quilômetros apresenta mais 5 casos. E aí a prefeitura fecha novamente dizendo que vai higienizar e reabrir essas escolas no dia 24. Só que assim, os pais e mães, cara, ficam perdidos. Não tem orientação, não tem comunicado de família, entendeu? Para as famílias, só mandam para as unidades básicas de saúde como se fosse conseguir algum tipo de orientação. Só que aí, qual que é a situação que a gente está vivendo, cara? Para vocês saberem. A gente tem um prefeito que literalmente parou de governar a cidade, parou de dialogar com a população, a prefeitura está basicamente abandonada, porque ao invés de lidar com esses problemas reais da vida no dia a dia, ele fica usando o gabinete do prefeito para falar mal do PT, cara. Ô Guga, quem diria que negacionismo ia dar nisso, né, Guga? Quem diria que ter... Porque o prefeito lá, a galera toda é bolsonarista lá, o prefeito, a maioria dos vereadores, quem diria que negacionismo ia dar nisso, né, Guga? Pode perguntar pro vereador também. 75% quase, né, de Balneário votaram, né, deram votos para Jair Bolsonaro na eleição presidencial. O Lula teve 24% e o resto foi pro 24,5%, uma coisa dessa, né? Então o Bolsonaro realmente surfou aí legal nos votos dos eleitores de Balneário. A gente sabe que onde o Bolsonaro teve uma votação mais expressiva, por exemplo, durante a pandemia, aquelas cidades onde eram mais bolsonaristas, a doença se espalhou ainda mais. Onde há o negacionismo, óbvio que a doença se espalhou ainda mais. Mas tem como já atrelar essa questão das sarnas à ivermectina, porque aí a prefeitura, como você falou, tá indo em outra versão, né? A secretária de saúde está negando que tenha uma relação com o uso desse medicamento. Já o responsável pela vigilância sanitária no estado de Santa Catarina diz que pode ser sim associado, talvez, né? Não tenho certeza, mas que há possibilidade. Como é que está esse embate? Vai ter algum tipo, sei lá, de investigação para entender de fato a causa dessa sarna tá, enfim, tendo uma incidência tão grande nessas creches? O que está acontecendo, Guga? Assim, ó, como eu falei, a prefeitura, ela soltou uma nota com o médico sanitarista que ele fala que esses casos são isolados. Só que a gente vê que não são isolados, porque depois disso já apareceu uma nova creche em outro bairro e uma escola no centro. Então a gente vê que são creches em bairros diferentes e uma escola na área central da cidade. Então já cai por terra o argumento. Não é caso isolado, é um surto e, infelizmente, parece que isso está crescendo. O que a gente pode dizer? Tem esse estudo, novamente, que eu vou falar, né, da Federal do Alagoas, que faz essa associação à resistência, né, que teria criado o uso indiscriminado de ivermectina, que a gente sabe que foi praticamente um crime o que foi feito durante a pandemia no país, quando esse negacionismo custou muitas vidas, tá? Muitas vidas no país inteiro, não só em Balneário Camboriú, não só em Santa Catarina, mas que poderiam ter sido evitadas. E o que a gente está falando agora? Eu acabei de receber que parece que o ex-presidente inelegível, parece que ele está no Beto Carreiro dirigindo carro em atração turística. Então você entende a situação. Agora, essa semana, porque ele está vindo passear aqui, ele está sem ter o que fazer, né? Então, o filho vai ser candidato a vereador, como vocês sabem, está como pré-candidato. Não sabe o nome de 3 escolas, não sabe o nome de 2 bairros. Como é que ele vai discutir uma questão de política pública de saúde como essa? Só que o que está acontecendo?
Ele vem só para a Câmara, é o único caminho, o único lugar que ele conhece. Está vindo aprender como é que funciona o rito no plenário, acompanhando as sessões. A questão é que política que é essa, né? Como é que a gente trata? Aí a gente vê o microcosmos do bolsonarismo. Porque o que aconteceu a nível pandemia está acontecendo com a sarna nesse momento em Balneário Camboriú. O que o Brasil passou durante a Covid, Balneário Camboriú está passando com a sarna nesse momento. Porque o prefeito, ao invés de fazer a gestão, o prefeito, ao invés de tratar como um caso sério, e a gente sabe que isso está muito ligado à questão de higienização. Não basta você passar ali uma vassoura, um cloro. Você tem que lavar as roupas, você tem que lavar roupa de cama, você tem que lavar toalha, pano de prato, fazer higienização principalmente em altas temperaturas, acima de 60 graus. Então, os moradores estão me procurando, presidentes de associações de pais e professores, e ontem eu falei no plenário, questionei e não aparece nem defesa por parte do governo. Aí eu recebo hoje de manhã várias mensagens de servidores da educação do município dizendo que falta desinfetante, dizendo que falta água sanitária, dizendo que falta papel toalha, luva e que eles não têm tempo suficiente para fazer a higienização. Então é isso que está acontecendo. Inclusive um presidente de uma APP me ligou agora pela manhã falando novamente sobre isso. Aí é gestão. Se existem esses materiais e eles não estão sendo distribuídos para a rede municipal de ensino, é um problema de gestão. Só que a gente sabe que esse povo da extrema-direita não quer fazer gestão, né? A gente sabe disso. Não se preocupa com o dia a dia da população. Exatamente. E é isso que está acontecendo. Enquanto isso, o prefeito está aí com o sucessor dele. Ele colocou um sucessor que até se vestir, o pessoal brinca aqui que até se vestindo, ele está se vestindo igual. Aí ele fica batendo foto com o Bolsonaro. E olha como é curioso, cara. Vou falar para vocês. Parece que o próprio pai tem vergonha da candidatura do filho, entendeu? Porque ele vem pra cá, aparece, mas em momento algum ele falou que o filho é pré-candidato. Em momento algum ele defende, porque eu acho que eles sabem a vergonha que eles vão passar. Mas até aí dá pra entender, né? Muito obrigado pelo bate-papo aqui, Eduardo Zanata. O Zanata do bem, apesar dessa caneca feia do time que ele tem. Ei, olha aqui, ó. Eu sei, cara, eu sei que tu é palmeirense, mas ó, não dá, cara. O Guga é São Paulo, tá tudo em casa aqui. Eduardo Zanata do bem, obrigado, vereador. Obrigado pelo bate-papo. Obrigado. Espaço está sempre aberto aqui. Um abraço, vereador. O Zanata do bem, gente. O Zanata do bem às vezes é bom, né? Para dar uma equilibrada. O Zanata de Santa Catarina do bem, realmente. Do bem, pô, é uma surpresa positiva. Vamos aproveitar, Guga, para falar sobre uma surpresa positiva boa e outra nem tanto. Saiu pesquisa hoje aqui em São Paulo. Sabe quem cresceu, Guga Noblar, na pesquisa de São Paulo? Quem cresceu? Pablo Marçal, o coach, não quer se chamar de coach. Você viu que ele deu entrevista na Globo News? Falou que não quer se chamar de coach? Não, ele é empresário, investidor, mas coach não. Mas não foi. Mas não foi conhecido como coach? É coach, caralho. Vai processar agora quem chama de coach? O coach Pablo Marçal. O Guilherme Boulos mantém a liderança na pesquisa Atlas CNN, 35,7%. Caiu um tiquinho, teve uma oscilação de 1 ponto percentual e meio para baixo. Aí quem teve uma subidinha, o Ricardo Nunes, prefeito, 23,4%, subiu 2,9 pontos percentuais. O Pablo Marçal foi para 12,6%, a Tabata tem 10,7% e o Kim Kataguiri tem 6,9%. O Datena também manteve mais ou menos o mesmo número, mas aí, Guga, é feito de duas subidas aí, né? O Kim Kataguiri perdeu 1 ponto percentual, deve ter ido lá pro Marçal, pro Ricardo Nunes. E o Ricardo Nunes e o Marçal, os únicos que tiveram uma subida mais expressiva aí nessa corrida, mas a liderança continua sendo do Boulos, inclusive aniversário do Boulos hoje, feliz aniversário para o deputado federal. Vai ter Boulos? Guilherme Boulos. Será que vai ter Boulos hoje? Sério, que ele faz isso? Você votaria em mim para prefeito de São Paulo? Eu votaria em você para qualquer cargo que você concorresse, Vitinho. Você tem meu voto para qualquer coisa. Mas aí, Guilherme Boulos continua na liderança, mas agora um pouquinho menos de folga dos seus dois competidores, Guga. E o Datena atrás do Kim Kataguiri. O Datena mais ou menos do PSDB. 5,8, né? Um pouquinho por aí. Tá quase 1 ponto atrás do Kataguiri, cara. O Datena, que muita gente achava que ia ficar em terceiro no máximo, tá lá em sexto. Eu não sei nem mais se o Datena vai querer ser candidato. Se continuar assim nas pesquisas, vai arrumar uma desculpa de novo. E o Pablo Marçal, por incrível que pareça, cresceu mais um pouco. Como pode, né? Que horror.
Aí tem Pablo e Nunes, e a gente tem que imaginar que os dois, no segundo turno, um vai migrar voto para o outro, então a eleição está muito parelha. Boa parte dos votos da Tabata, boa parte não, mas pelo menos um pouquinho pode ir para o Boulos, mas se você for ver quem está atrás do Boulos, no segundo turno vai ser muito difícil, né? Parece que vai ser muito difícil, mas a campanha do Nunes, obviamente, já acreditava que neste momento estaria 4 a 5 pontos à frente do Boulos, e não tá muito atrás, 12 nessa pesquisa. Então, o Boulos está com uma folga que não era esperada pelos seus adversários, ele está muito bem. Agora a gente tem que lembrar que os adversários, praticamente esses votos todos vão se unir contra o Boulos no segundo turno. Então é uma eleição ainda indefinida, e o Boulos tem uma rejeição que é muito grande, que pode sim complicar para ele no segundo turno. Sabe o que vai ser bom, Guga, de verdade mesmo? Tu acha que o Boulos vire prefeito de São Paulo? Mas bom vai ser o nosso próximo webinário. No dia 7 de julho, às 8 horas, vai ter o webinário de grátis aqui no ICL, Apocalipse Tecnológico, com Adam Alter, o maior especialista do mundo na relação de humanos com tecnologia. A moderação será dele mesmo, o homem que não para, Eduardo Moreira. A aula trará fatos científicos que escancaram as raízes profundas da dependência tecnológica. Então vai ser um bate-papo incrível. E para se inscrever, Guga, é de graça, mas tem que se inscrever para receber o link. Você não vai conseguir assistir. Claro. E se inscreve aonde, Guga? roleicl.com.br. Como é o link? roleicl.com.br. roleicl.com.br. Se inscrevam, participem, importante mais que todos vocês participem aí. Se inscrevam aí no nosso link do rolê. Se inscreve nos outros programas, nosso programa ruim, caralho. Se inscreve no nosso. E tem um recadinho do Dudu Moreira pra vocês. Roda. A gente tem uma bomba, o melhor professor da New York University, o cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de administração e negócios do mundo, Adam Alter, vai nos dar uma aula dia 7 de julho, às 8 horas da noite, para nos explicar o que está por trás desse vício em tecnologia que virou uma pandemia mundial e transformou 5 empresas naquelas que controlam quase que toda a economia do mundo. Se inscreve agora para aprender com Adam Alter. Se inscreva aí, roleicl.com.br, para se inscrever nesta belíssimo webinar. Acontece no dia 7/7, às 8 horas. Tinha que ser 7 horas da noite, né? 7/7, 7 horas da noite. Mas tudo bem. Muita gente falando aqui sobre o do Zanato, vereador, a Suelen Paz. Esse vereador é um herói, vive numa cidade dessa, deve ser muito desafiador. O Vitor Hugo, excelente vereador. O Pedro Melo diz, manda uma caneca do ICL pra ele. Vou mandar, pra ele não usar aquela caneca do Corinthians mais. O Paulo Ricardo Zanato, tudo bem, o cara é bom demais. O Sávio perguntou se pode chamar o Pablo Marçal de Cocote, pode. O Paulo Júnior falou, Vitinho, eu só vim pra fazer a piada do pavê. Ele só faz piada do pavê. O Lucas Nascimento diz que eu só votaria no Vitinho se tivesse um paredão de ICL. Nossa, com certeza. Eu ia falar, Bial, vou ter que votar de novo no Babu, quer dizer, no Vitinho. Com certeza. O Juliano falou que já se inscreveu aqui. Vitinho pra ele sair também. Porque o Guguinha pediu. A Marcela Goulart falou que o Guga quase errou, mas deu certo. Conseguiu. E tem se perguntando se a Laura Coach não falou. A Laura tá se comunicando que nem a Maia Massafera hoje. Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Assim, ó. William, não se esqueça que hoje tem provocação histórica, tá? Tem provocação histórica. Quem vai vir hoje de provocação histórica? Quem? Lourenço Cardoso, pô. Que faz o que da vida? Muitas coisas. Vamos descobrir juntos a provocação histórica. Equipe muito preparada. Então agora, beijo pra você, Guguinha. Beijo. Não tem condições. Beijo pra você, Guguinha. Beijo. Deu um André Gaziano aqui agora. Beijo para a Laurica, para o Vitinho, para o Vitão. Beijo na boca. Para a Giovana, para a nossa equipe toda do Rolê ICL, para o nosso chat, Lucas Nascimento, Solano Drummond, Marcela Goulart, Ana Medeiros, Joleme, Edi Pereira, Gisele Mesa Arroba. A gente agora começa a provocação histórica. Fiquem aí com ele, o Lelê
Olá. Começando a provocação histórica. Vai lá, roda a vinheta. Eu tenho uma bomba para vocês. O melhor professor da New York University. O cara que foi eleito um dos 40 maiores professores de negócios do mundo topou dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberto. Ele escreveu o livro Irresistible e desvendou os segredos que existem por trás do vício, que virou uma pandemia mundial em tecnologia. Vício que tem enriquecido absurdamente empresas e destruído a vida de milhões de pessoas.